Quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Não está fácil. A saga de Flávio Bolsonaro. Eu quero começar esse vídeo dizendo que Flávio Bolsonaro precisará usar mais que dois coletes salva-vidas. Pois, claro, o que não faltam são ataques de narrativas, ataques de todas as formas, sem contar o fogo amigo. Digo isto porque o Brasil realmente não é para amadores. Nesta saga de dificuldades que Flávio Bolsonaro está enfrentando, em um ano eleitoral, o único candidato, inclusive, que realmente nos representa, ele vem enfrentando aí embates dia sim e outro também. E desta vez surge mais uma notícia pontualmente plantada de que Flávio Bolsonaro emitiu 3 notas fiscais no valor de R$500 mil cada uma, notas fiscais de seu escritório de advocacia, para empresas ligadas ao Banco Master de Daniel Vorcaro. Não é simplesmente uma notícia. É uma informação, como eu disse, pontualmente jogada. Estão fazendo isso exatamente como fizeram com Jair Bolsonaro desde o dia que ele se lançou candidato. É uma perseguição constante, feroz, né? E preparada, planejada para destruir ou tentarem destruir a imagem de Flávio Bolsonaro. Essas notas fiscais, 2 delas foram emitidas e canceladas no mesmo dia. E uma terceira foram emitidas no dia 7 de abril de 2025. A terceira nota, que ainda não se tem informação se também foi cancelada ou não, foi lançada no dia 9 de abril de 2025, também no valor de R$500 mil. De acordo com as informações que foram divulgadas aí pelo site Metrópolis, que sabe de tudo, tem de tudo, é o único site que compete com a CNN Brasil, no sentido de que com exclusividade, né? Mas segundo eles, a emissão dessas notas levantam questionamentos sobre qual teria sido exatamente o serviço prestado, qual era a relação comercial entre as partes e por que essas empresas estavam envolvidas nessa operação. Bom, eles não sabem se a terceira nota fiscal foi cancelada ou não sabem que serviços foram prestados, mas já jogam no ar o questionamento como se fosse uma bomba. Vejam só, acabou de sair. Né? Vamos lembrar que a simples emissão de uma nota fiscal não significa, por si só, que tenha ocorrido alguma irregularidade. Principalmente porque, se houve a emissão de uma nota fiscal, obviamente ela aparecerá na prestação de contas da empresa de Flávio Bolsonaro. Por isso as notas fiscais são numeradas, né, para prestação de contas. O problema é que a notícia já ganhou relevância por se tratar de Flávio Bolsonaro. Mas não ganha relevância quando existem suspeitas de crimes cometidos por pessoas ligadas ao petismo, ao PSOL, ao Centrão, como tantas notícias estão rolando por aí. Os aliados do Flávio Bolsonaro, evidentemente, já defendem que não existe comprovação alguma de ilegalidade, e realmente não tem até então, e que qualquer acusação precisa ser baseada em fatos concretos, coisa que pouco importa para que a imprensa consorciada já faça o seu carnaval. Claro que o Flávio Bolsonaro emitiu uma nota dizendo o seguinte: firmei contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica com a BR Global, nome fantasia da Contábil Correia Contabilidade e Auditoria, empresa de contabilidade que atende mais de 200 empresas e clientes em São Paulo. Em determinada ocasião, fui consultado sobre a possibilidade de prestar serviços a uma cliente da BR Global, a Copenhagen Assessoria. Apesar da consulta, a contratação não avançou,
não tendo meu escritório recebido qualquer valor da companhia Copenhagen Assessoria, razão pela qual as notas fiscais foram canceladas. Ou seja, estão me acusando de não receber alguma coisa. Não tenho e jamais tive conhecimento de qualquer relação ou vinculação entre a BR Global ou a Copenhagen e o Master. Por fim, como não sou investigado e meus dados são sigilosos, não poderiam estar em nenhuma investigação formal. Recai a suspeita de que órgãos governamentais com fins eleitoreiros tenham vazado dados protegidos por sigilo fiscal à imprensa. Conduta gravíssima, ilegal, que será objeto de representação aos órgãos competentes para responsabilização dos autores. Claro, isso tem que ser explicado, tem que ser comprovado e principalmente desmentido em nota pública, com manchetes do mesmo tamanho com que o site Metrópolis estampou agora à tarde. Agora, como não bastasse isso, meus amigos, eis que surge então uma outra informação, uma outra situação constrangedora contra o nosso candidato no momento em que o presidente do Partido Liberal abriu a boca para falar bobagens. Flávio Bolsonaro não estava preparado para ser candidato. Foi o que disse Valdemar Costa Neto. Pois bem, dizem que em boca fechada não entra mosquito. Mas existem algumas bocas, como a de Valdemar Costa Neto, que não conseguem segurar a própria língua e acabam falando bobagens. A questão é, falou bobagem de forma ingênua, que eu duvido, ou de caso pensado? Talvez seja. Porque nessas alturas dos acontecimentos, onde cada um quer garantir o seu espaço no poder, dar uma de Pilatos lavando a mão passa a ser uma forma, ou melhor, a forma mais covarde de se proteger. Entregam-se os anéis para salvar os dedos. Mas esse é apenas um dos problemas. Pois agora, para completar, depois que Flávio se reuniu com diversos embaixadores num evento em Brasília no dia de ontem e falou sobre as máquinas mágicas do pleito eleitoral, o PT já avalia entrar com uma ação contra Flávio Bolsonaro nos mesmos moldes de que tornou Jair Bolsonaro inelegível. Ora, nós sabemos perfeitamente que, segundo as informações que saíram, onde o próprio Flávio Bolsonaro informou, ele não criticou o sistema eleitoral brasileiro. Ele comentou apenas que existem algumas dúvidas sobre as caixas mágicas, que elas seriam da mesma fabricante das quais Donald Trump acusou de fraude os pleitos de 2020 lá nos Estados Unidos. Apenas isto. Ele não disse que o sistema eleitoral é isso, é aquilo. Não abriu a boca. Muito embora, a meu ver, ele não teria feito esse tipo de comentário. Ele já tem experiência suficiente para saber que é um assunto que iria levantar bandeiras contra ele. Foi o que acabou com a carreira política de Jair Bolsonaro, afinal de contas. Mas falou. Mas daí dizer que ele tem que ser tornado inelegível, dá licença, né? É um pouco demais. Mas a perseguição é grande, nós sabemos. Eles não cessam o desejo de interromper a corrida eleitoral de Flávio Bolsonaro. E o tal do Caiado, já abriu a boca para condenar as falas do Flávio Bolsonaro. O Caiado, aquele mesmo que a imprensa, o Instituto Data não sei das quantas, disse que vence o atual mandatário no segundo turno, que nem eu comentei no vídeo de ontem. É um cascateiro de mão cheia, esse Ronaldo Caiado, essa que é a verdade. Só que por conta disto tudo, enquanto o nosso candidato Flávio, nosso amigo Flávio, luta para fechar acordos com outros partidos, não apenas
por conta de minutos de propaganda eleitoral na televisão, mas também por fatias de fundo eleitoral para bancar as despesas de uma corrida eleitoral presidencial, né? Envolve aí, digamos, viagens para palanques em diversos estados no Brasil, propagandas, folhetos, tudo que se usa para elevar o nome do candidato. No entanto, o tal do Ciro Nogueira, presidente do PP, e o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, os dois partidos se juntaram e agora se chama União Progressista, né? Os dois estariam mais próximos de se tornarem neutros. Não querem dar apoio a Flávio Bolsonaro para não se colocarem na linha de tiro, porque, segundo a tal da Globo News, tanto o Ciro Nogueira como o Rueda estão correndo sérios riscos de serem presos. É incrível, né? De repente toca um telefone ou numa conversa privada alguém cochicha ali, olha, é melhor você não dar apoio ao Flávio. Se você der apoio, nós vamos avançar nas investigações, né, Ciro? Daquele apartamento de cobertura que você comprou no Jardim América, com dinheiro do Vorcaro. Não é, Rueda? Aquelas viagens, aquelas estadias que o Vorcaro bancou para você, né? É melhor vocês ficarem de fora. Por isso, a ideia da neutralidade. Simples assim. Agora, a avaliação de vários políticos é de que esses dois caciques estariam em posição de fragilidade. E, como eu falei, correm riscos de serem presos. Então fica fácil. Eles fazem a campanha política, elegem diversos parlamentares. O sonho do União Progressista é fazer mais de 150 parlamentares Brasil afora, né? Aumenta o fundo eleitoral e não se compromete com ninguém. Não falam mal do Flávio, mas também não apoiam. Agora, é aquele tal negócio. Tudo isto já não é mais novidade para nós. Nós sabemos como funciona a política brasileira, como funciona o sistema político do Brasil e como estão se relacionando os três poderes aqui no Brasil. O Brasil realmente se transformou numa carta marcada, né? Virou um joker do baralho. Aquela carta que todo mundo sabe que realmente é marcada. Não faz parte do jogo, mas está dentro do baralho. Por isso, uma questão como a questão comercial e diplomática com os Estados Unidos se torna tão importante nesse momento. Por quê? Evidentemente que o atual mandatário vai querer usar isto na campanha eleitoral, jogando a culpa das tarifas na família Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. A imprensa vai fomentar essas informações, vai fazer o povo, aqueles que estão desconectados com a realidade, acreditarem que estão pagando um preço de alimento mais caro nas prateleiras por culpa do Eduardo e do Flávio. Porque eles vão usar o assunto tarifário em campanha eleitoral, quando na verdade o governo atual nada fez para impedir que os Estados Unidos aplicassem a partir de hoje as tarifas de 25% e que ainda vai aplicar mais 12,5% por conta de que o Brasil compra produtos de países que usam mão de obra forçada, mão de obra infantil, né? Para não dizer escrava. E vai ser a mesma ladainha. Mas nunca dizem que a China está cobrando 55% para comprar as carnes, para que o Brasil venda a carne para a China. Isso eles não falam. Por isso que o Marco Rubio, secretário de Estado americano, disse que o Brasil não negociou de boa fé com os Estados Unidos, ou seja, quis dar uma de Miguel, quis dar um 171 no governo americano. Então, o mundo sabe. Nós, conservadores aqui no Brasil, sabemos. Mas, infelizmente, tem muitos desavisados, muitos indecisos que vão comprar a lorota do governo, a lorota do PT. Por isso é bom sempre estarmos trazendo esse assunto, levando adiante esse assunto. Por isso que eu peço para que vocês compartilhem o vídeo, deixem os likes e compartilhem o vídeo, para que mais pessoas que ainda não estão informadas sobre o assunto tomem conhecimento.
Não é isso? É o que eu sempre peço e continuo pedindo, evidentemente, porque por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo em si, não das informações. As informações são ruins, mas é bom vocês estarem atentos. Desejo que vocês tenham aí um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.